Fala, mano, tudo na paz? Então, o que a gente fala é o Brau Reis e esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos onde a gente vai passar sobre a jornada até você conseguir conquistar um estilo saudável, um estilo de vida saudável de forma sustentável. O mais importante dessa frase aí seria, na verdade, essa parte, um estilo de vida sustentável. Então, basicamente, são cinco vídeos e esse é o briefing geral para você entender qual caminho será percorrido nessa jornada. E nos vídeos seguintes a gente vai passar mais detalhadamente em cada passo do processo, perfeito? Então, só para a gente ter uma consciência geral, para a gente construir, para ser consolidado um estilo de vida saudável, para a gente poder falar que nós temos um estilo de vida saudável, a gente precisa passar justamente por essas 4 etapas. As etapas são o processo de cura, que na verdade é a saída do sedentarismo. Cura, quando eu falo, é trazer para a consciência o nosso atual estado. Então, está sedentário, não está? Está se movimentando, não está? Em que nível de movimentação? Você se movimenta quantos dias por semana? Uma vez, 2 vezes por semana? A prática de movimento é uma rotina na sua vida? Não. Como é que está isso? Então, trazer isso para a sua consciência, controlar a sua ansiedade, controlar suas frustrações referente aos objetivos que você coloca para a sua vida em relação à atividade física e trazer isso para a consciência. Isso vai te dar uma clareza, é importante. E um fato interessante é que, através da movimentação, você consegue despertar a sua consciência. Tem até um método interessante que é do Feldenkrais, que ele fala que é despertando ou acessando a consciência através do movimento humano. Vale a pena dar uma conferida aí, a gente vai falar muito aí no canal sobre isso ainda, tá? Mas, voltando ao assunto, a cura seria sair do sedentarismo, começar uma rotina, desobstruir algumas crenças limitantes que a gente tem sobre atividade física. Muito se fala em treinamento, mas eu gosto de falar sobre treinamento numa perspectiva de movimento. Então, prática de movimento. A partir do momento que você consegue manter uma rotina de práticas de movimento, é o seu treinamento. A palavra treinamento liga muito à performance, aquele sistema no pain, no gain, dor e sofrimento, e não deveria ser dessa forma. Infelizmente, tem essa referência, mas não deveria ser dessa forma. Então, vamos tentar trazer de uma forma mais leve como práticas de movimento, mas é o que no senso comum a gente entende como treinamento. Perfeito? Na sequência, trouxe essa consciência. O importante é quebrar algumas crenças limitantes que a gente tem e começar também a desobstruir as limitações corporais. A gente está passando por um momento de quarentena, todo mundo em isolamento em casa, e é um ótimo momento para a gente construir esse processo de cura nosso, através de criação de novos hábitos, meditação, para você entender a sua respiração. A nossa respiração ela tem o poder de relaxar o nosso corpo ou excitar o nosso corpo. Então é um momento para a gente tirar aí 5 minutinhos ao acordar, 10 minutinhos antes de dormir, para praticar. Respiração nada mais é também do que um movimento corporal. Então ajuda muito nesse despertar da consciência, de estar presente no momento. Então fica bem propício essa época que a gente está vivendo para essa criação de hábitos. Um outro hábito também que a gente pode criar em cima de uma rotina alimentar um pouco mais... É complicado falar essa parte saudável, né? Mas um pouco mais limpa, um pouco mais verdadeira, começar a se alimentar de comida de verdade. Como está em isolamento e a gente tende a ir na rua só pro trivial, fazer com que a nossa alimentação seja o mais orgânico possível, o mais real possível, o mais vivo possível. Então, é um ótimo momento para a gente refletir sobre isso, entender as energias que a gente está abastecendo o nosso corpo e também a prática de criação de hábitos de movimento. Quando eu falo criação de hábitos, a gente precisa entender que para a gente criar um hábito na nossa vida, a gente precisa de pelo menos 21 dias de prática, é o que a teoria da educação física traz. E se a gente ver, tem alguns vídeos no canal que eu já falei sobre isso, talvez eu deixe um card aqui, sobre as 20 primeiras horas de prática de qualquer coisa que você se determina a fazer. Nessas 20 primeiras horas é que a gente tem um gap de aprendizado muito grande. Então, você precisa de 21 dias, cara, para criar um hábito e fazer com que isso se consolide na sua rotina. E para isso virar um estilo de vida, são 90 dias, ou seria 3 meses.
Então é um excelente, por isso que essa fase de cura aqui não é que seja uma regra, mas um tempo mínimo pelo menos de 1 a 3 meses, 1 mês para você criar hábitos e 3 meses para que esse hábito vire o seu novo estilo de vida. Então, isso eu tô falando, nem tô falando de saúde ainda, tô falando para a saída do sedentarismo, para você falar assim, pô, não sou uma pessoa sedentária mais, eu tenho um estilo de vida ativo. Então, seria um processo mínimo aí de pelo menos 3 meses e não aconselho a ser menos do que isso. Curta o processo, desenvolva o processo, faça com que ele seja o mais divertido possível. Dentro dessa questão, aqui você nem precisa ir em academia, até porque nesse momento que a gente está vivendo está tudo fechado, mas aqui, até aqui, na questão de saúde e qualidade de vida, não tem necessidade de você frequentar centro de academia, você pode fazer tudo com o seu próprio peso corporal e com o que a natureza nos oferece. Então, a gente vai viajar nessa jornada aqui, eu vou te explicar cada processo, mas para você entender que não precisa de coisas mirabolantes, é como eu falei, tirar essa concepção do treinamento e entrar numa concepção de prática de movimento. Isso aí vai te abrir um leque e vai controlar demais a sua ansiedade. Então acho que é bem reconfortante, bem prazeroso pensar dessa forma e acaba ficando muito divertido você desenvolver as suas capacidades físicas, as suas habilidades de movimentação. É bem interessante. Tem alguns pontos que trabalhar com as nossas ansiedades, com as nossas percepções, com as nossas frustrações, às vezes tem alguns movimentos que a gente quer desenvolver, mas não consegue. A gente talvez acha que é fácil demais, mas chega no momento, na hora da prática, realmente a gente vê que, caraca, calma aí, não é tão simples quanto eu imaginava. E é bom que aconteça isso, né? Porque as coisas fáceis demais a gente tende a dar menos valor. Então é uma prática bem divertida de realizar aí no nosso dia a dia. Então, essa primeira parte é uma parte de cura, um tempo aí hábil para vocês terem uma referência seria de 1 a 3 meses para praticar e que provavelmente é o que a gente vai passar aí durante esse período de quarentena. Não tem nada certo ainda, a gente já está há algum tempo isolado, mas se tudo der certo, não passe também desse tempo todo, né? Então, seria um ótimo momento para começar a praticar rotina de alongamento, mobilidade, flexibilidade. Isso aí, quando a gente entrar no próximo vídeo da série que a gente vai falar só disso aqui, eu vou dar mais exemplos práticos sobre isso. No segundo momento, depois que você curou o seu corpo, o próximo passo é educar. A gente está vivendo numa era da informação agora. A gente saiu da era industrial, onde o capital, onde o dinheiro era muito em cima de posses. Agora, o que é valor na nossa vida é informação e conhecimento. A gente está nessa transição de era. Então, o conhecimento que os personagens, toda a indústria do fitness amarrava, engessava e a gente pagava para ter acesso a esse conhecimento, agora está mudando isso. Agora, quem não se adequar e não começar a ensinar todo esse conhecimento adquirido, está ficando para trás. Porque a grande sacada pelo menos dessa era que a gente está vivendo, é educar. A gente cada vez mais na era da informação, tem informação para tudo quanto é lado. Hoje em dia não é mistério nenhum como que emagrece, hoje em dia não é mistério nenhum como que fica forte, hoje em dia não é mistério nenhum todas esses objetivos que a gente tem aí com a prática de movimento, porque a informação está livre e tem acesso para todo mundo. Só que o que acontece é filtrar o que é uma informação de qualidade, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que funciona de forma efetiva, ou o que o sistema simplesmente quer vender para que a gente consuma e bombardeie a nossa cabeça de informações para que a gente fique sempre ali perdido e refém desse sistema. Então, quanto mais educação a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente adquirir e colocar em prática, que é importante, obviamente, vai ser melhor. Então, a aquisição desse conhecimento de educar, como que educa o nosso corpo fisicamente, é importantíssimo esse conhecimento para que o processo seja sustentável. Então, chega de fórmulas, de buscar fórmulas e milagres que vão dar o corpo perfeito e o corpo trincado em 30 dias, o abdômen trincado em 30 dias. Isso não é sustentável. E isso, quanto mais milagroso, quanto mais rápido for, melhor para a indústria do fitness e pior para o seu corpo. Então, por isso que existe efeito sanfona, por isso que emagrece mais engorda, é muito imediatista. Para você ver, esse processo deu uma referência de mais 3 a 6 meses além disso aqui. Então a gente está falando de 6 meses a 1 ano só nesse processo, para que seja sustentável. Eu já fiz com alunos em
num projeto de 50 dias, perderem 15 quilos. Ficaram ansiosos com aquilo e queria ir desenvolver o projeto, e tinha um grupo de alunos desenvolvendo o projeto junto, e eu e um amigo nutricionista, a gente potencializou o método para que tivesse o máximo de resultado. Só que alguns conseguiram sustentar, pegaram o resultado e conseguiram sustentar. Por quê? O que a gente vai ver aqui é que essa jornada depende basicamente de para se ter um estilo de vida saudável de forma sustentável, além de todo o processo físico, a gente precisa entender que o processo físico é um pilar. Para que isso seja sustentável, a gente tem que equilibrar 4 pilares: o pilar físico e também o pilar mental, emocional e espiritual. Se isso aqui não estiver equilibrado, em algum momento a máquina vai agarrar. Isso aqui é como se fossem as 4 engrenagens de evolução do corpo. Se em algum momento essa engrenagem está desequilibrada, ou você está dando foco só em uma e não está desenvolvendo a outra, vai chegar um momento que vai dar um tilt, a máquina vai parar. Então é importante você entender isso. Então, no processo de cura, é o que a gente trabalha, o despertar da consciência e as desmistificações físicas e mentais. No processo educacional, é onde a gente constrói esse estilo de vida. Então, vai passar de 3 a 6 meses, além desse processo inicial aqui de 3 meses também. Aqui é o momento onde você identifica a sua composição corporal, que você entende o seu corpo. O que é o meu corpo? Quanto que eu tenho de altura? Quanto que é a minha faixa de peso corporal, que seria não ideal, mas uma faixa de peso que condiz com a minha realidade, com o estilo de vida que eu quero viver e que eu consiga performar em cima disso. Que eu não esteja carregando peso de mais nem peso de menos. Que a minha composição corporal sirva para potencializar o meu ser. Perfeito? Então, aqui a gente identifica uma composição corporal e cria as primeiras bases. Alimentar, cria rotinas de alimentação, rotinas de movimentação. Costumo dizer que para a parte de construção do estilo de vida saudável no processo educacional, se você entender de alimentação, tiver uma base cardiovascular e entender o seu descanso, que ele é importante tanto para a mente quanto para o físico, esse seria o tripé do seu sucesso aqui e uma fase educacional de qualidade. Então lembra que a gente não está falando de força ainda, a gente não está falando de ir para a academia, você pode correr ou pegar qualquer outra atividade com a característica cardiovascular. Pedalar, nadar, enfim. Transforme isso em rotina, crie rotinas, entenda o que é uma alimentação, o equilíbrio entre os macronutrientes, o que eu tenho que saber, o básico da alimentação, o que é carboidrato, proteína e gordura e como que eu distribuo isso dentro do meu dia. Além disso, saber a sua necessidade de calorias diárias, então quanto que meu corpo precisa para sobreviver. E aqui você começa essa parte de identificação da sua composição corporal. Você sabe quanto de calorias o seu corpo precisa para sobreviver, como equilibra e distribui os macronutrientes no seu dia, tem uma base cardiovascular e sabe a importância do descanso para recuperar e nutrir todo o seu sistema de energia para que no próximo dia você consiga manter esse fluxo, manter essa rotina. Então, para que isso aqui incorpore pelo menos aí 3 meses, que é o ciclo de adaptação de estilo de vida, e até 6 meses dá para fazer um trabalho de base bem interessante, principalmente no trabalho cardiovascular. Beleza? No próximo momento a gente entra para saúde e qualidade de vida. Agora a gente curou o nosso corpo, educou o nosso corpo, podemos dizer que nós vamos entrar no processo de manutenção desse novo estilo de vida. Então a gente está fazendo a manutenção de um processo de saúde que potencializa as nossas capacidades, melhorando a nossa qualidade de vida. Esse processo aqui de novo, não é uma regra, mas é o que durante os anos como profissional eu comecei a entender e ver os perfis dos meus alunos e via que a galera que tinha entre 1 ano a 1 ano e meio de treino tinha isso aqui muito no flow já, é como se entrasse no estado de fluxo. Sabia de alimentação, se eu chegasse para perguntar sobre alimentação, ele sabia, tô comendo assim, 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 minha alimentação tá assim, assim, assado, tem dia que eu faço jejum aqui, tem dia que eu não faço, tem dia que... Tá bem estruturado, entende os sistemas corporais e o que ele precisa fazer para potencializar o próprio corpo. Se ele não ia treinar na academia, ele sabia programar a própria sessão de treino dele, não fui, mas dei uma corrida, fiz séries de 400 metros na praia, fiz corrida, fiz calistenia no parque.
E aqui, se você passou pelo processo de cura, não queimou etapas, educou seu corpo, aqui você já tem as informações aí que até eu costumo dizer que, eu falava para os meus alunos, que se eles chegassem para conversar com outros profissionais da área, eles iam ter um diálogo de igual para igual, não em termos técnicos, ok, porque teve uma formação, mas conversar sobre atividade, entender sobre treinamento, os meus alunos que tinham esse período de tempo pelo menos, tinham completo vocabulário para conversar com outros profissionais. Isso era muito interessante, era muito enriquecedor. Então, aqui você entende, aqui você já pode trabalhar, além da base cardiovascular, você começa a trabalhar os exercícios anaeróbicos, então fazer os tiros, os sprints. Aqui talvez seja interessante você entrar para um sistema de força, pode frequentar uma academia, ou pode fazer o trabalho de força em casa, ou pode usar da calistenia, ou pode usar da ginástica. Enfim, tem uma série de fatores que quando a gente entrar nesse sistema também, eu vou detalhar com mais precisão para vocês. Até a gente passar para o último período, que seria o período de performance humana. Aqui é um divisor de águas, porque aqui entra uma fase dos 4 pilares interessante. O emocional, você começa a gerir e ter uma clareza em cima das suas expressões corporais, as suas frustrações agora já não te incomodam tanto, você sabe que faz parte do processo. Aqui você ainda sofria muito pela ansiedade, aqui era muito estressante no primeiro momento, aqui você já controla muito bem essas emoções e tem um divisor de águas que é a otimização do seu estilo de vida. Você pode otimizar de 2 formas, buscando a performance humana, que é onde a gente vai focar no último vídeo dessa série, ou você pode ir para alta performance, que eu nem vou entrar nesse assunto, eu vou apenas fazer uma nota, porque independente da atividade que você pratique, independente do esporte que você pratique, tem uma referência que traz que apenas 3% da população de praticantes de um determinado esporte vão para o alto rendimento. Então, é isso realmente que você quer? Quer fazer parte desses 3%? Então, a mensagem que eu gosto de transmitir é para os 97%. Então, se você busca alto rendimento, entenda todo esse processo, vale a pena, vou conseguir te ajudar bastante, mas quando você for se especializar, te indico a procurar uma outra orientação, porque, como eu falei, estilo de vida saudável e sustentável, a alta performance ela não entra, perfeito? Então essa série de vídeos ela vai até um ponto, e se você busca alta performance, tem que buscar mais informações além. Agora, se o seu objetivo é estilo de vida saudável de uma forma sustentável, que você vai conseguir levar para o resto da vida, essa série de vídeos eu acredito que vai te dar uma boa esclarecida. Então, acredito que aqui a gente conseguiu fazer um norte nessa caminhada, e na sequência a gente vem destrinchando um pouco mais esse primeiro processo aqui. Vou trazer alguns esclarecimentos para que você consiga adicionar aí na sua rotina, principalmente nessa quarentena, algumas atividades para startar o seu processo. Perfeito? Então é isso. Beijo no coração, tudo de bom. Até a próxima. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do conteúdo, lá no meu site coachbral.com, você se cadastrando no site, você já recebe, assim que você se cadastrar, um e-mail de agradecimento, e nesse e-mail eu te envio também um e-book. Lá, o e-book do sedentarismo à performance humana. Eu te explico uma jornada, tem todo o material feito com muito carinho, totalmente gratuito para você, só você colocar o seu nome e seu e-mail e você recebe esse conteúdo, perfeito? Lá você tem acesso ao blog e outras informações referentes à qualidade de vida, saúde, treinamento, enfim, tá bem bacana, vale a pena o acesso. Então é isso, beijo no coração, tudo de bom, tamo junto!